Meu nome é Cíntia Falcão, eu sou realizadora audiovisual, sou radialista por formação, faço parte do Conselho do Audiovisual enquanto titular representando o STIC Pernambuco e fui eleita recentemente, nesse último mandato, 2021-2023, para a cadeira de audiovisual do Conselho Estadual de Política Cultural de Pernambuco. Esse momento que a gente está começando agora, trata-se de uma escuta para a primeira comissão setorial do audiovisual, é a primeira vez que a gente vai ter essa comissão dentro do Conselho, e, assim, para mim é uma honra, é um privilégio poder estar fazendo parte desse momento histórico, mas também um momento de grande responsabilidade. E a gente vai abrir agora para tirar dúvidas. Eu faço parte, inclusive, desse grupo de tirar dúvidas. A partir do momento que eu me apresentar, eu passo para o público da escuta também, porque é tudo muito novo, né? O Conselho Estadual de Política Cultural ele tem uma outra dinâmica diferente do Conselho do Audiovisual, que é um conselho não deliberativo, é um conselho consultivo, que faz parte de uma lei. É importante lembrar, é importante frisar que o Conselho do Audiovisual ele não faz parte diretamente do Sistema Nacional de Cultura, ele faz parte da Lei do Audiovisual de Pernambuco, que institui, dentre outras coisas, o edital do audiovisual e um conselho consultivo do audiovisual de Pernambuco, né? Tem outra natureza, tem outra dinâmica, apesar de ter uma importância muito grande por reunir lideranças e pessoas fazedores do cinema pernambucano, que é tão diverso e tão importante. Então, a gente começa agora, eu vou passar a palavra para Alexandre Melo, que é titular de literatura, é nosso convidado, né, importantíssimo, ele está aqui, inclusive, eu queria agradecer muito ao Alexandre, de pronto aceitou o convite, inclusive disponibilizou esse link aqui para a gente, tem sido de grande importância para a comunicação das atividades do Conselho. Eu vou chamar ele para ele fazer essa parte, né, de se serenear e de fazer essa recepção das pessoas que forem chegando. Eu queria dar boa noite ao nosso presidente, Josimar, e também à Gabi Apolônio, que é uma grande guerreira, assim, eu estou conhecendo melhor Gabi agora, já tinha escutado falar muito nela, mas é um representante importante de música, é suplente da cadeira de música, e está aqui com a gente para fazer também esses esclarecimentos, porque acumula uma vivência importante com relação ao Conselho Estadual de Cultura. Então, eu queria dar boa noite a meus colegas, a Pedro Ferreira, Manuela Costa, Caio, Ulisses, para a gente já começar essa escuta. Boa noite, pessoal, muito obrigada por estarem aqui com a gente. Alexandre, com você. Obrigado, Cíntia. Obrigado pelo convite para estar aqui com você, conduzindo essa escuta. Boa noite para todo mundo. Meu nome é Alexandre Melo, eu sou produtor cultural. Eu atuo com produção cultural há quase 15 anos. Tenho um campo de atuação mais denso no meio literário, mas também atuo com música, e de maneira mais esporádica com outras linguagens também. Eu, assim como Cíntia, né, fui recentemente eleito para ocupar a cadeira de literatura. Eu sou titular, professor titular, Conselho Estadual de Política Cultural. No Conselho, eu faço parte da Comissão de Comunicação, sou coordenador da Comissão de Comunicação, e faço também parte da Comissão de Editais. Inclusive, Gabi, que está aqui, vai falar daqui a pouco, também faz parte. E acabou de chegar também Wagner Staden, também foi eleito recentemente para o Conselho. Bom, o roteiro da escuta hoje vai ser o seguinte: a gente vai falar um pouco sobre o Conselho, fazer uma apresentação rápida do Conselho, e aí, para isso, eu vou convidar Josimar Gonçalves, que ele é titular do segmento de movimentos sociais, enfim, a legenda é grande, e que também é presidente do Conselho. E aí o Josimar vai falar um pouco sobre o Conselho, o que é o Conselho, as atribuições do Conselho, principalmente a importância que o Conselho tem para a cultura de Pernambuco. E depois a gente vai falar sobre as comissões setoriais, e aí o que são as comissões, suas atribuições, sua importância. E aí eu e Gabi vamos falar um pouco sobre isso. E depois a gente vai entrar para falar sobre o processo eleitoral, né, das comissões
setoriais, são 20 assentos da sociedade civil dentro do Conselho. Ao total são 40, são 20 da sociedade civil, e estamos no processo de eleição para os novos representantes das comissões setoriais desses 20 segmentos, né? Então, a gente está aqui vamos falar sobre audiovisual, mas, enfim, o processo está acontecendo para outros segmentos também. E aí, depois, enfim, quem tiver suas dúvidas, a gente pode ir respondendo no decorrer, ou pode deixar para o final. Enfim, vamos decidindo sobre isso. Aí, Josimar, fica à vontade, companheiro. Bom, pessoal, boa noite a todos, a todas e a todos. Como já foi apresentado aí pelo meu amigo Alexandre, me chamo Josimar Gonçalves, eu estou presidente do Conselho Estadual de Política Cultural. Queria agradecer em especial aqui a Cíntia pelo convite, né, por ter convidado para estar aqui presente nessa escuta aos que fazem o audiovisual de Pernambuco. Saudar aqui meus camaradas de conselho, Nivaldo Jorge, Gabi Apolônio, Alexandre Melo e Wagner Staden, que também fazem parte junto com a gente lá no conselho, né, e que cumprem esse papel, né, tão essencial para as políticas públicas de Pernambuco. O CPC, gente, como é chamado, ele é um órgão de Estado, tá bom? Ele é uma instituição de Estado que pertence ao governo de Pernambuco, né, através da Secretaria de Cultura. Ele é o órgão deliberativo, consultivo, propositivo das políticas públicas de Pernambuco. Saudar também Luciana Azevedo, que acabou de entrar aqui na nossa live, na nossa reunião. Esse conselho tem uma representação de 80 membros, sendo 40 da sociedade civil e 40 do governo, 20 titulares e 20 suplentes. Nós não costumamos, né, separar os titulares de suplentes, mas, né, normalmente os suplentes e os titulares têm a participação efetiva como deve ser feita. Só na hora de votar, e como o regimento prevê, o titular vota e o suplente não vota na presença do titular. Mas o trabalho é cotidiano. E esse papel que nós temos assumido, né, há 2, 4, 5 anos quase que a gente está no Conselho, o Conselho Democrático, né? Porque antes, né, o Conselho era biônico, ele era um conselho formado por pessoas indicadas pelo governador, e que esses conselheiros ocupavam espaço, né, através da indicação desse governo, né? E depois que ele se tornou democrático, que nós fomos, depois de muita luta, da sociedade civil, né, enfim, o governador Eduardo Campos transformou aquele conselho biônico no conselho que hoje nós conhecemos, que é o Conselho de Política Cultural, formado dessa forma que eu expliquei para vocês. O Conselho tem um papel fundamental de tratar as políticas públicas de Pernambuco. Ele tem um papel fundamental de tratar de um todo. Cíntia, né, Falcão, é isso, Cíntia? Ela está lá no Conselho como conselheira do audiovisual. Mas quando ela chega no Conselho, ela deixa de ser apenas a conselheira do audiovisual e passa a ser conselheira de cultura do Estado de Pernambuco. Ela tem uma tarefa bem mais ampla do que apenas tratar o Conselho de trazer as pautas do audiovisual. Claro que ela, por ser conselheira deste segmento, por ela ser representante de um segmento que tem muita força no Estado de Pernambuco, a fala dela lá vai ser voltada, muitas vezes, para o segmento do audiovisual. Mas ela precisa conhecer o artesanato, ela precisa conhecer a produção cultural, ela precisa conhecer a música. Então, o conselheiro de cultura, ele não é apenas, melhor dizendo, o conselheiro do seu segmento. Ele é o conselheiro de cultura. Então, esse conselho, né, que é composto por essas pessoas que estão aqui, as outras que estão cuidando das suas lives. Hoje já participei dos pontos de cultura, estou nessa aqui, daqui a pouco tem outra. Então, muitas coisas que estão acontecendo. O conselho está numa efervescência magnífica, muito massa. Eu tenho ficado muito feliz com esse pessoal. 70% do conselho foi renovado no último mandato. Nesse mandato. Então, essa galera que entrou, nova, entrou com muito gás, com muita vontade de querer pautar, de fato, o que deve ser pautado no Conselho. O Conselho, ele não é um conselho de ciclos, tá bom? Ele não é o conselho do FIG, das Paixões, do Carnaval e do São João. Não. Todo e qualquer conselho de cultura, ele é um conselho de cultura, de política cultural. Ele trata a cultura como um todo. Já passou aqui pelo CPC, por exemplo, pautas como cachê, já passou pautas aqui no Conselho sobre editais
né, de diversos segmentos, né, o próprio ciclo do São João, do Carnaval. Agora, claro que tem muitas coisas que a gente precisa confrontar o governo, porque tem coisas que não passam e a gente precisa fazer passar. Nós somos uma entidade consultiva, mas também nós somos uma entidade deliberativa. O conselho não pertence ao governador, ele pertence ao governo como um todo. Ele é um órgão do Estado, como eu falei aqui no início da minha fala. Então, já passou pelo Conselho Plano Estadual de Cultura, o plano que vai se tornar lei breve. Depois de muita luta, o Conselho não apresentou ele na LEP, mas vai apresentar ele através do sistema. Então, o Conselho, inclusive a Cíntia Falcão, é membro desse sistema, né, dessa comissão que vai tratar do Sistema Estadual de Cultura. A Gabi também é membro desse grupo. Então, o Conselho ele é plural, ele é diverso, ele trata de todos os segmentos culturais. E para não me prolongar aqui, dizer que o Conselho, acima de tudo, são vocês. Né? O Conselho, quem faz o Conselho ser forte é a sociedade civil. Muitas vezes, para alguns governantes, eles são um pouco importantes para o Conselho. Tanto que, muitas vezes, muitas deliberações do Conselho, nós precisamos pressionar para que saia, porque para o governo não interessa. Então, quem faz o Conselho de Cultura, o Conselho de Educação, de Juventude, é a sociedade civil. E no de Cultura não é diferente. Nós é que damos o quórum. Se nós não estivermos na reunião, não tem reunião, porque não tem quórum, porque o governo não vai. Somos nós que propomos a pauta, somos nós que levamos a pauta, né, as discussões mais amplas, mas dizer que o outro lado lá, o governo também participa, né, a gestão, por mais complexa que seja, a Silvana Meirelles, o Severino Pessoa, que são as duas pessoas da Secretaria de Cultura que estão mais presentes. E esse pessoal que entrou novo agora também do governo tem ajudado, inclusive a Luciana Azevedo tem estado em todas as reuniões, eu espero contar com ela e com o suplente dela, e torcer para que o Conselho consiga pautar de verdade o que é de interesse da sociedade civil e o que é importante para todos e todas que fazem a cultura de Pernambuco. É isso, Alexandre. Valeu, Jacimar. Bom, estava compartilhando aqui a tela do regimento interno, né, do CEPC, e aí nas atribuições. Eu acho que não preciso ler, porque como já estava na tela, acho que as pessoas estavam lendo também. Enfim, a gente tem, no artigo 2º do regimento interno do Conselho, as atribuições do CEPC. Né? E aí quem tiver mais curiosidade, mais interesse em saber, conhecer mais a fundo o regimento do Conselho, no link da bio do CEPC no Instagram, cepc.pe, tem o regimento interno do Conselho, tem o regimento interno das comissões, tem também o regimento interno do processo eleitoral, e aí, enfim. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre as comissões setoriais. Gabi, você quer começar? Pode ser, Alexandre. Fica à vontade. Pode ser, sim. Boa noite, ligando a câmera aqui. Boa noite a todas, a todos e a todos. Né? Como o Cíntia mesmo falou, eu sou a Gabi Apolônio, musicista de criação e de formação. Sou mulher negra de terreiro, né? Sou nascida e criada em Brasília Teimosa no Bode, então o movimento periférico está muito pautado dentro das minhas lutas e da minha ativação. Assim, minha formação política está dentro desses dois bairros. Minha formação é em música e eu estou no ativismo cultural já há mais de 20 anos. Né? Eu trabalho com música desde os meus... Trabalhar mesmo de forma profissional desde os meus 16 anos de idade. Trabalho com produção cultural há mais ou menos 20 anos, né? Produção artística cultural há mais ou menos 20 anos e trabalho e venho pautando, né, e trabalhando com ativismo cultural, ativismo político e ativismo cultural há 20 anos, mais ou menos, né? Trazer um pouco do histórico das próprias comissões setoriais, até porque, vou fazer bem rápido, porque eu vi, tem bastante cara conhecida aqui, Cíntia mesmo acompanhou boa parte da construção desses processos, né? Então, sabe mais ou menos como foi que aconteceu. A gente sabe que a gente tinha uma política pública, que era uma política pública de cultura de balcão, né? Era aquela política pública que era pautado com o diálogo direto com o gestor de cultura ou com algum gestor do executivo, né? Que dava a canetada e chegavam as ordens
para a execução de projeto A, B ou C, mas a gente vem numa movimentação, e todos nós sabemos disso, a partir do ano 2000, né, de democratização e maior ativação popular nos processos de construção das políticas públicas para a cultura no país de modo geral, e em Pernambuco de modo específico, porque a gente sabe muito bem que Pernambuco ele é referência para as construções dos sistemas de cultura em outros estados, apesar de Pernambuco estar se organizando muito tarde. As ventilações iniciais que acontecem, né, a partir de Recife, elas servem como espelho e referência para a construção das políticas públicas de cultura da maioria dos estados brasileiros. E, quiçá, também do que acontece no próprio Ministério da Cultura, né? A questão do CPF da cultura, etc. Então, em 2007, com Eduardo Campos entrando, e Luciana Azevedo está aí presente, se eu falar alguma coisa errada, porque foi na gestão dela, né? Ela pode me corrigir. Em 2007, começa uma movimentação, na época ainda a Fundarte, não existia a Secretaria de Cultura. A Secretaria de Cultura ela é formada depois desse processo, mas ainda em 2007 se inicia um processo de diálogo e de articulação com a sociedade civil para a construção de políticas públicas para a cultura a partir das demandas, das escutas e da própria movimentação e ativismo cultural da sociedade civil. É nessa época em que surgem as comissões setoriais de cultura e os fóruns regionais de cultura, né? As comissões setoriais dadas aos segmentos e os fóruns nacionais de cultura, ou os fóruns regionais de cultura a partir dos territórios, né? Zona da Mata, o Norte e Sul, os agrestes e os sertões pernambucanos. E essas comissões elas tinham um caráter propositivo e consultivo, que era um caráter de diálogo dos setores da sociedade civil direto com o governo, era sob a coordenação das coordenadorias de linguagem, na época Fundarte e posteriormente Secult, e essas comissões elas tinham algumas composições bastante específicas, porque, como elas eram eleitas em fóruns setoriais que aconteciam, a quantidade de integrantes elas variavam de acordo com uma porcentagem referente à quantidade de integrantes. Então, por exemplo, as setoriais de música elas permeavam em torno de entre 11 e 15 pessoas participantes como titulares e 11 e 15 pessoas participantes como suplentes, né? E essas comissões elas tinham a representação da sociedade civil organizada inicialmente em 2007, ou seja, só participavam delas as associações, sindicatos, movimentos, né, e fóruns. E em 2008, quando há a reformulação da sociedade, das comissões setoriais, a sociedade civil, de um modo geral, ou seja, os artistas e produtores e ativistas autônomos e independentes, eles passam a fazer parte por própria reivindicação nossa, né? Eu digo nossa porque eu estava na eleição da Comissão Setorial de Música e eu fui a pessoa que levantei o dedo e disse que não me sentia representada pelas comissões que estavam ali presentes, pelas representações, né, de organizações que estavam ali eleitas e que eu gostaria de fazer parte. E aí a eleição ela é refeita. Isso acontece de forma concomitante, foi um anseio coletivo, né, da sociedade civil, e aí acontece de forma concomitante com todas as setoriais. Essas setoriais, elas permanecem e elas atuam até o ano de 2013. Em 2013, o último mandato, né, o mandato da penúltima setorial encerra e não acontece nenhuma outra eleição e nem nenhuma outra instituição ou formação das setoriais. Em 2015, a gente sabe, porque estivemos presentes, com toda aquela articulação da sociedade civil para a criação, né, do sistema estadual de cultura, ou seja, a criação da lei do fundo, a criação do próprio conselho e um conselho democrático,
e a criação do plano, né, que já vinha sendo elaborado desde 2009 pela sociedade civil em conferências que aconteceram em 2009 e 2013. E o Conselho é instituído de forma democrática, acontece a eleição, e junto, dentro dessa lei, a comissão setorial ela passa a ser institucionalizada, né? O regimento ele cita a comissão setorial, né, como um órgão subsidiador do Conselho Estadual de Política Cultural, mas que ela precisa de regimento próprio para ser instituída oficialmente e acontecer. E em 2007 acontece a primeira eleição após a democratização do Conselho, e 2017, na realidade, e 2018, quando tem a renovação do mandato do Conselho, que é quando eu entro, a gente passa a compor, a gente cria um GT para a reformulação das comissões setoriais e faz a composição, né, desse GT para a construção do regimento específico das comissões setoriais e dos documentos que regeriam e norteariam essas comissões. A comissão ela continua como sendo um órgão subsidiador do próprio Conselho. Ela diz respeito aos setores da cultura, né? Os setores artísticos e culturais que existem na sociedade. Ela, esse ano, foi ampliada para as 20 cadeiras. Na época, ela não eram as 20 cadeiras, permaneceram as setoriais, que já veio das gestões anteriores do governo, né? Mas esse ano, com a eleição, foram ampliadas para as 20 cadeiras da sociedade civil, porque entendeu-se que cada conselheiro e seu suplente ele precisa desse contato direto com essa base da classe artística e cultural para a construção das demandas específicas e das demandas coletivas da cultura e das artes de Pernambuco. Então, a comissão ela continua sendo esse órgão subsidiador, é um órgão propositivo e consultivo, né? Como subsidiador, ele é um órgão propositivo e consultivo do Conselho Estadual de Política Cultural, e essas comissões elas estão justamente para analisarem, debaterem, estudarem, construírem documentos e proporem esses documentos de consolidação das políticas públicas de cultura. Esses documentos eles são encaminhados ao Conselho via o conselheiro daquela cadeira, que, pelo regimento, ele é o coordenador, o membro nato e coordenador dessa setorial. Então, a partir dessas demandas do setor que essas demandas chegam para serem discutidas no Conselho e construídas no Conselho. É lógico que a gente tem as demandas coletivas, as demandas das cadeias artísticas e culturais como um todo, né, do Estado, mas a gente tem também as demandas específicas dos setores culturais e dos setores artísticos de nosso Estado. Então, para essas demandas específicas que precisam ser tratadas, sim, dentro do Conselho, a gente precisa de uma construção de comissões setoriais fortes, comissões setoriais diversas, que consigam dar a capilaridade, né, e dar a amplitude de discussão sobre aquele setor para subsidiar, né, e fortalecer o conselheiro na defesa dessas políticas públicas para o setor dentro do Conselho. Um exemplo que eu trago é o próprio exemplo da Comissão Setorial de Literatura, que no último mandato do Conselho, né, e no último mandato da comissão, conseguiu construir o plano setorial de livro, leitura, literatura e bibliotecas, né, o plano estadual de livro, leitura, literatura e bibliotecas. E esse plano ele foi discutido e construído na setorial. Não há participação, pela característica do plano, não houve participação do Conselho, é algo específico do setor, e isso é respeitado e garantido, né, pelo regimento da setorial. Ele é respeitado e garantido, essa discussão individual do setor, de forma ampla, dentro do setor. Esse setor, a partir da setorial, ele constrói esse plano, constrói essa proposição, e essa proposição ela é levada para o Conselho como pauta do Conselho,
E na pauta do Conselho, que foi o que aconteceu com o Plano Estadual de Livro, Literatura, Leitura e Bibliotecas Comunitárias, né? A setorial foi para a reunião do Conselho. E a setorial participou da finalização desse plano, porque só a setorial poderia explicar o que cada item ou artigo daquele plano significava para o setor. Não adiantava eu dizer, chegar, não, eu quero que tirem esse item porque eu não entendi, esse item tem que ser reformulado. A gente primeiro escutava a setorial, o que a setorial tem que dizer, para decidir sobre as dúvidas ou os destaques que a gente fazia. Então, o Plano Estadual do Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas, que foi elaborado pela setorial, ele teve essa dinâmica, e essa dinâmica é a mesma dinâmica que precisa ser instaurada e que deve ser instaurada em todas as setoriais. Então, Música está com a missão de finalizar o plano estadual setorial para a música. A mesma coisa deve ser feito pelo audiovisual, a mesma coisa deve ser feito por circo, por dança, por teatro, por ópera, e essa demanda vai chegar ao Conselho junto com a setorial. A setorial ela não vota, mas ela tem direito à voz, principalmente nesses momentos que dizem respeito ao interesse da própria setorial. Né? Então, a setorial ela tem essa importância para a atuação de nós, conselheiras e conselheiros de cultura, dentro do Conselho Estadual de Política Cultural, que, como o Josimar disse, é um conselho que constrói e delibera sobre as políticas culturais do nosso Estado. É isso. Se Alexandre quiser complementar, eu acho que eu falei muito, desculpa aí pelo tempo. Foi ótimo, Gabi. Rapaz, eu não tenho o que complementar, não. Fizesse um apanhado histórico aí de primeira. Mesmo que a mulher tem uma memória miserável. Se garante. Antes da gente entrar, o nosso próximo ponto será o processo eleitoral. Aí, antes da gente fazer esse corte, eu gostaria de saber se alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida, algum comentário a fazer sobre o que a gente conversou aqui, sobre o Conselho e sobre as comissões setoriais. Não, né? Oi, Jorge. Diga lá, companheiro. Opa, Alexandre, não é só para reforçar mais, né? Que a gente tem lá no artigo 10, parágrafo 2º dos direitos sociais da Constituição Federal, que é assegurado a todos os trabalhadores participarem dos colegiados dos órgãos públicos quando se trata dos seus direitos trabalhistas e previdenciários. E foi devido a isso que a gente avançou muito, né? Porque esse conselho é colegiado, então toda essa questão do Sistema Nacional de Cultura, né? Que foi votado e aprovado lá em 2011, mas só agora em 20 de junho que foi regulamentado pelo Congresso Federal. Então, todo esse trabalho de democratização da cultura, né? Não só no nosso estado, mas em todo o Brasil, vem dos direitos constitucionais, né? É aquilo que o artigo 216 da Constituição fala, e a emenda que criou o Sistema Nacional de Cultura, que é o 216A. Só para clarear para todos, né, a importância da participação da sociedade civil e do empoderamento, né? Como o Gabi falou, né, fez uma leitura à linha do tempo muito bem, né, com a criação da Secretaria de Cultura do Estado, mas para dar essa firmeza para a gente, né? Esses direitos culturais são constitucionais. A gente só está... Obrigado, Jorge, pela fala. Obrigado, Alexandre, pela oportunidade. Jorge também faz parte do Conselho. Ele é titular do segmento de artesanato. Bom, antes de... Eu só queria agradecer a presença do Luciano Azevedo, muito aqui com a gente, enriquece o debate, enriquece essa tela, né? Agradecer a fala de Gabi, agradecer a presença também de Wagner, representando a Comissão Eleitoral. Obrigada, Wagner, que você conseguiu chegar, né? Agradecer também a entrada de novos
integrantes dessa reunião do audiovisual, meu camarada, realizador, Léo Falcão, Fernanda Freire, né, grandes nomes aí do cinema pernambucano, mas também falar de que é diferente para a gente estar aqui, sabe? Vocês que não são do audiovisual, mas que estão à frente dessa elaboração de uma política pública de cultura a partir do Conselho Estadual de Política Cultural. Alexandre, ele não era conselheiro, mas fazia parte da comissão setorial, né, Alexandre? Foi o que eu entendi, que foi uma comissão super ativa que fez gerar esse plano de literatura que Gabi bem pontuou, que se não fosse a comissão, não teria sido, né, concretizado da forma como foi concretizado. É difícil para a gente estar aqui hoje, no momento em que um senador conterrâneo retira da pauta a lei Paulo Gustavo. É difícil estar aqui hoje, quando a gente sabe que a cota de tela também foi colocada, né, retirada também, né, de uma pauta estratégica. É difícil estar aqui hoje sabendo que o cinema, assim como a cultura de uma forma geral, está sendo atacado constantemente, e apesar de Pernambuco, da gente ser um segmento que em Pernambuco é muito forte, a gente ainda carece de um fortalecimento do ponto de vista nacional, à espera, inclusive, dos editais da Audiblanc do Estado. Então, como eu falei para vocês, eu achava que a gente ia ter uma pouca adesão nesse momento de uma escuta setorial do audiovisual. Não é só porque a gente tem um conselho próprio, como alguns de vocês podem pensar, mas é por conta de uma articulação tanto quanto cansativa que outros segmentos também estão passando por isso, né? Então, eu queria só reforçar essa fala, agradecer novamente a presença de vocês e já colocar na baia aí as dúvidas. Eu também estou nessa da escuta. Pode ir, Alexandre, pode seguir aí o comando. Valeu. A Manu perguntou como é a composição das comissões setoriais. Manu, cada comissão setorial ela é formada por seis pessoas, 6 titulares e 6 suplentes, certo? E aí o Josimar até que vai falar agora do regimento, vai falar como é que vai se der essa questão da votação, né, da escolha dos 6 titulares e dos 6 suplentes. Mas, enfim, são 12 pessoas em cada comissão setorial. Josimar, falar agora sobre o processo eleitoral. Fique à vontade aí, professor. Obrigado, Alexandre. Então, pessoal, Gabi, o nosso arquivo vivo, essas informações aí. É importante a gente salientar que as comissões setoriais, aqui, no caso de vocês, do audiovisual, ele vai ser de extrema importância por 2 aspectos. O primeiro aspecto é porque todos os segmentos têm uma comissão setorial. Não pode ser diferente aqui com o audiovisual. Mas o segundo e mais importante é que Cíntia não tem suplente. A conselheira Cíntia ela não tem suplente. Então, basicamente, essa comissão setorial ela vai ser a suplência de Cíntia nas demandas das reuniões do CPC. As reuniões são públicas. Quem é da comissão setorial pode participar, como qualquer cidadão pode participar. Mas é diferente quando você chega numa reunião com a base ali de apoio, né? Com a base, então, a setorial audiovisual ela vai ter essa responsabilidade de dar, de fato, subsídio à conselheira, porque ela e pontos de cultura são os únicos que não têm suplentes. Os demais todos têm suplentes em todas as suas cadeiras. Então, o regimento prevê, primeira coisa, que todos os conselheiros do Conselho de Cultura, né, do Conselho Estadual de Política Cultural, são membros natos, tá bom, das comissões. Então, nenhum conselheiro poderá e deverá se candidatar à vaga da comissão setorial. Então, as 6 vagas para titulares são, de fato, vagas para todas aquelas pessoas que estão fora do Conselho e querem, de alguma forma, ajudar o Conselho. 6 titulares e 6 suplentes. Serão 12. A comissão serão 12 representantes. Tem aquele ponto de vista que eu falei lá no início, de que tanto titular como suplente precisam trabalhar conjuntamente. A comissão setorial, as inscrições foi prorrogada. A comissão acatou, né, os pedidos, os diálogos de algumas pessoas que estão tendo dificuldade para se inscrever e decidiu prorrogar as inscrições para o dia 19/9. Então, vai até domingo as inscrições para todos aqueles
e todas aquelas que queiram se inscrever no processo eleitoral das setoriais. As inscrições são única e exclusivamente pelo Mapa Cultural, no portal, melhor, no Instagram do Conselho, lá na bio, tem o link que leva, tem a tutorial no Instagram do Conselho informando como é que faz para preencher. Precisa estar cadastrado, né? Cadastrada no Mapa Cultural. Quem não está cadastrado precisa fazer o seu cadastro no Mapa Cultural para depois fazer a inscrição nas eleições das comissões setoriais. Toda e qualquer pessoa que desejar se inscrever como eleitor ou como candidato vai ser através de autodeclaração. Ou seja, a pessoa não precisará anexar documentos quando for se inscrever. Nós estamos partindo do princípio de que todo mundo é honesto, né, de que todos são honestos até que prove o contrário, e se algum fazedor, fazedora, nesse caso aqui, algum representante do audiovisual identificar que alguém se inscreveu e não pertence ao grupo do audiovisual, a denúncia tem que ser feita à comissão eleitoral. Então, a comissão, ela parte, o Conselho, quando propôs, né, quando foi proposto ao Conselho o edital, né, foi levado em consideração esse princípio, né, de que todos nós somos honestos, todas nós somos honestas. Então, a autodeclaração. Então, você vai lá no mapa, se inscreve, clica nas abas onde diz que você autodeclara que é maior de 18 anos, autodeclara que é do audiovisual, preenche o formulário e se inscreve. De 11 a 15, nós temos as escutas, é fundamental. Né? As escutas não, os fóruns. Os fóruns é diferente das escutas. As escutas são para tirar dúvidas do processo como um todo. Né? O fórum não. O fórum é quando o eleitor vai conhecer o candidato. A Cíntia vai poder convocar esse fórum, não é obrigatório, tá bom? Ela pode convocar o fórum dos eleitores com os candidatos para que eles possam se conhecer, para que ele possa apresentar sua proposta, né, e dizer por que ele tem que ser ou ela tem que ser a representante do audiovisual nas comissões setoriais do Conselho. Essas comissões, na hora do voto, já falando em voto, todo mundo terá direito de até 6 votos. Então, cada eleitor poderá votar em até 6 pessoas. Ele pode votar em uma, mas ele pode votar em 2, ele pode votar nos 6 de uma vez só. E, claro, o voto em branco, se ele se inscreveu, mas decidiu votar em branco, também será facultado, lógico. Então, cada eleitor votará em até 6 pessoas. É importante também lembrar, até o presente momento, nós não mudamos o dia das eleições. Tá bom? Está mantido o dia das eleições no CPC. Wagner, você pode me lembrar aí a data, especificamente? É dia 16. 16, eu estava com 6 na cabeça, eu estava 10. Dia 16 do 10, especificamente as eleições, tá bom? Para todos os fóruns. Então, as eleições elas vão ocorrer no mesmo dia para todo mundo. A dúvida vai ser pelo mapa ou vai ser por outra plataforma? Nós estamos fazendo de tudo para que essas eleições elas ocorram dentro do mapa cultural, já que nós estamos utilizando ele. Se realmente nós vamos fazer testes, vamos fazer tentativas, são 6 votos, então o mapa não comporta votar em 6 ao mesmo tempo. Como é que nós vamos fazer para ser feito isso? Se nós realmente percebermos que não tem como ser um mapa cultural, a Comissão Eleitoral identificará e encontrará uma outra solução. Ela já está pré-proposta, que é usar o Zoom. O Zoom diz que o Zoom dá para fazer enquete, a gente pode fazer enquete 6 vezes. Cada vez que a gente fizer enquete, a gente tira o vencedor daquela enquete seguinte e assim sucessivamente. Então, tudo indica que nós faremos pelo mapa. Caso a gente não consiga fazer pelo mapa cultural, depois de muitas tentativas de teste que nós vamos fazer, se a gente realmente não conseguir, a comissão entrará numa outra fase, que é descobrir em qual outra plataforma nós vamos utilizar. Mas desde o início, até mesmo antes de começar a construir o conselho, essa eleição já se propôs, já foi proposto usar o Zoom como alternativa para fazer as eleições nas comissões setoriais. Tá bom, gente? Reforçando o que a Gabi já falou aqui, as comissões setoriais não são deliberativas, elas são consultivas do Conselho. Relembrando aqui que as comissões setoriais não é um espaço para que o funcionário da Secult
o responsável pelo audiovisual da Secult ocupe o espaço e passa a delegar às comissões setoriais tarefa, não é esse papel. Nas últimas comissões setoriais, muita gente reclamava disso, né, de que o coordenador da Secult ia lá na setorial e começava a designar tarefa à comissão setorial. Esse não é o papel da comissão setorial. A comissão setorial não é um órgão da Secult, a comissão setorial é um órgão do conselho, para subsidiar o conselho, para trazer para o conselho norte diante daquelas situações previstas e peculiares do segmento. Por que as comissões setoriais, principalmente? Porque quando Cíntia Falcão chegar no conselho, como eu já disse lá no início, ela é conselheira de cultura, gente. Ela vai ter que pensar como um todo. Então, as comissões estarão lá para, quando ela passar a não pautar mais coisas sobre audiovisuais, Cíntia, o foco é esse aqui. Nós temos que trazer esse ponto aqui, inclusive, para que, quando a gente apresenta pauta, a própria Cíntia, quando apresentar uma pauta para o conselho, vai olhar, a comissão setorial está solicitando essa pauta aqui, que vai ser definida por mim, já que é ela que tem direito à voz, já que é ela que tem direito a voto no conselho. Mas, relembrando, ela vai vir com a força da setorial, gente. É fundamental que vocês somem forças e juntem todos nesse processo. Por quê, gente? O governo não está contando que nós vamos ter bastante gente nessas setoriais, principalmente inscritos. Eu não sei qual o motivo que leva eles a entender, leva eles a acreditar que a nossa eleição vai ser um fracasso. E nós precisamos, como diz um deputado, um vereador, um governador para o outro, né? Nós vamos mostrar ele na urna. Então nós vamos ter que mostrar ele no dia 10, que nós vamos ter gente em todos os fóruns suficiente para eleger as 12 representação. Todas as comissões setoriais deverá ter 12, 6 titulares e 6 suplentes, para nós não sairmos enfraquecidos desse processo. Essa eleição é a prova de que a sociedade civil está fortalecida, gente. E aí, as comissões, o conselho, vai ter uma responsabilidade muito grande, depois que tudo se formar, né, de cobrar do Estado medidas e atitudes referentes aos seus próprios segmentos. E já tem pauta, né, basicamente, para as comissões setoriais, que é pedir para o nosso senador, né, porque infelizmente ele é o senador de Pernambuco, voltar a pautar a lei Paulo Ricardo na Câmara, no Senado Federal. Eu acho que cabe ao Conselho, inclusive, uma manifestação pública o mais rápido possível, uma carta de repúdio, uma carta de qualquer outra coisa, né, repudiando a atitude desse senador. E nós temos a obrigação agora, além de não eleger Bolsonaro presidente da República, não eleger Fernando Bezerra Coelho. Há quem pense o contrário, mas é o meu pensar. Eu acho que a gente tem duas tarefas agora aqui, quem faz cultura em Pernambuco. Então, para finalizar a minha fala, nesse sentido das eleições, repito, mobilizar é o papel de todos e todas aqui, nesse momento, para garantir que as comissões setoriais tenham uma representação da diversidade da cultura e que o governo leve uma palavra bem chula, uma tapa na cara, quando eles verem que todos os segmentos conseguiram eleger os seus suplentes e os seus titulares. É isso. Valeu, Josimar. Então, pessoal, só reforçando a importância de todo mundo se inscrever, né, no processo eleitoral, e quem se identificar com esse trabalho, com essa luta, né, por implementação de políticas públicas para o seu setor, se apresente no processo de inscrição como candidato ou candidata, para que a gente possa compor uma comissão, além de forte e completa, né? Vai depender da quantidade de candidaturas para, no caso do audiovisual, essa comissão tenha pelo menos 12 pessoas, né? A gente precisa que ela tenha pelo menos 12 candidatos ou candidatas ou candidatas. Então, falem com seus pares, né? Incentiva a galera a se inscrever, a se candidatar, e, enfim. Eu estava projetando, enquanto o Josimar falava, estava projetando aqui a tela do mapa cultural. Eu esqueci, eu vou projetar de novo rapidinho, só para mostrar como é simples o processo.
Muita gente está com o pé atrás em relação a esse processo, por conta do processo eleitoral tanto do Conselho, quanto também em relação ao Fucultura, né? Foi na plataforma Prosas, e muita gente teve dificuldades e tal, e aí com o Mapa Cultural, na plataforma Mapa Cultural, esse processo é muito simples. Quem já tiver o seu cadastro na plataforma, vai clicar na aba Oportunidades aqui em cima, clicando em Oportunidades, vai estar a lista, né, de editais abertos, enfim, de processos de inscrição aberta. Aí logo o primeiro aqui é o processo de inscrição para votar, né, tanto votar quanto se candidatar. Eu já tinha aberto um aqui, eu vou só... Mas aqui vai aparecer seu nome, você clica em inscrever. Aí você vai botar seus dados pessoais, né, nome social, CPF, data de nascimento, e-mail, telefone, endereço, aí a macro-região onde você mora, município e tal, informações para possíveis pesquisas, né, do setor público, detalhe de gênero, etc., se tem deficiência ou não, as autodeclarações, que o Josimar citou, né, afirma a ciência que os dados coletados são tratados somente por finalidade de formalidade e tal, etc., né, declara que as informações são verdadeiras e por aí vai. E sobre a inscrição no fórum. Aí você vai colocar o seu tempo de atuação profissional, a principal função, né, sua principal atuação no meio cultural, qual fórum, no caso de vocês vão clicar na letra E, audiovisual, e logo abaixo vocês vão dizer se é interessado em ser candidato ou apenas eleitor. Se for candidato, você bota assim, se for só eleitor, não, e pronto, enviar a inscrição. Enfim, bem simplesinho, bem rápido, em 5 minutos. Não precisa anexar documento, né? Isso foi uma coisa que a Comissão Eleitoral fez questão, né, de garantir essa agilidade do processo. E aí é isso. Wagner, você que está... Wagner da Comissão Eleitoral, quer fazer algum acréscimo, algum comentário a mais a respeito disso? Podia responder essa pergunta aí de Manuela Costa, ou Wagner, que está no chat. Aproveita e responde aqui no chat essa pergunta. Manuela, nesse caso podemos votar como pessoa jurídica e pessoa física, porque o mapa permite os 2 tipos de cadastro. Não, pelo que está regido até agora no edital, é só pessoas físicas que podem votar ou se candidatar, né? Para o Conselho, ainda existia a opção de pessoa jurídica, né, indicar 5 nomes. Né? Uma pessoa jurídica poderia inscrever 5 pessoas, né, em seu nome, no nome da pessoa jurídica. No caso das setoriais, não, é só pessoa física, tanto para votar como para se candidatar. Ok? Eu acho que é isso, não é isso? O que eu teria que acrescentar é o seguinte, é só relembrar para ter cuidado, porque no preenchimento do formulário tem um segmento. Então, vocês aqui têm que colocar audiovisual, porque a pessoa só pode votar no candidato daquele seu segmento. Quem se inscrever em audiovisual só vai poder votar no candidato de audiovisual. E também, quem for se candidatar, ter a preocupação de colocar audiovisual, porque se colocar um outro segmento, né, não é mais candidato do audiovisual. Só lembrar isso eu acho que é só isso. E reforçar que a Câmara Setorial, né, as setoriais, a Câmara não, a Comissão, as setoriais têm um papel fundamental na organização da cultura. Né? É através dela que se aproxima, né, que faz a proximidade do fazedor de cultura, dessa pessoa que está na ponta com a política cultural do Estado. Né? A gente sabe que a dificuldade é muito grande, né, das pessoas participarem politicamente, isso aí, mas a gente não pode desistir, a gente não pode se acomodar, porque alguns estão conduzindo o processo para a gente. Porque esses alguns que estão conduzindo, um dia vão deixar de conduzir. Então, tem que ter uma renovação na política cultural. E para ter essa renovação, precisa ter gente nova,
entrando, né? Então, é fundamental que vocês convençam seus colegas para se inscrever, para participar, entendeu? É fundamental isso. Então, é isso, pessoal. Eu acho que é só isso mesmo. Qualquer coisa que eu tenha a acrescentar ou perguntas, eu falo na sequência. Beleza, obrigado, Wagner. Tem outra pergunta da Manu. Muita gente pergunta se há impedimento para posteriormente concorrer a editais estaduais sendo participantes eleitos das comissões setoriais. Existe? Não tem nenhuma relação, não. Já respondendo aqui, Wagner, desculpa aí. Ser tanto conselheiro de cultura quanto integrante da comissão setorial não tem impedimento de participar de nenhum edital do governo, tá? Cultura, Lab, enfim. Não tem nenhum impedimento, não. Certo? Só para completar aí, Alexandre, não tem impedimento porque ele não é remunerado, né? Se fosse remunerado, talvez pensasse em ser, né? Porque existe conflito de interesse, né? Então, como os conselheiros, em alguns estados, o conselheiro ele não participa de muitos editais, mas em compensação ele faz parte da escolha de muitas. Ele que dá o alvará final, a decisão final é dos conselhos. Aqui é diferente, né? Aqui é montada uma comissão, né, de análise, depois uma comissão que vai dar o alvará, a palavra final, se aquele grupo vai ser contratado ou não. E fora a política de balcão que a gente sabe que existe. Então, não tem nenhum impedimento para conselheiros e para comissões setoriais pelas duas questões. Porque nós não decidimos nada referente à contratação, nós interferimos no sentido do edital, né, de propor edital, de construir edital. Mas a decisão de quem vai ser contratado, como é que vai ser contratado, quem foi aprovado, não cabe ao conselho, cabe a uma comissão de análise. E o conselho também ele não é remunerado, então o governo não tem por que justificar isso. Ok. Sobre o excesso de intervenção, Manu, não precisa pedir desculpa, não. A gente tomou banho, se arrumou e veio para cá para isso mesmo. Viu? Bom, é só para dar uma continuidade ao cronograma do processo eleitoral. Passada essa fase de inscrição, né, de cadastro no mapa, a inscrição no processo eleitoral, foi estendida até o dia 19, vai ter a fase de análise, enfim, organização de quem se candidatou. Depois vai ser divulgada uma lista, né, com tanto os candidatos quanto as pessoas que foram habilitadas, né, para votar. Aí tem período de recurso, etc. E de 11 a 15 de novembro, de outubro, vão acontecer os fóruns setoriais, que são momentos como esse. A diferença é que nos fóruns, os conselheiros e conselheiras vão apresentar, né, vão ser apresentados as pessoas que se colocaram como candidatas para integrar a comissão. E essas pessoas vão se apresentar, vão dizer os motivos pelos quais elas querem ser integrantes das comissões, para que os votantes conheçam as pessoas, né, que estão se colocando como candidatos, para que elas possam votar, enfim, conhecendo em quem está votando, né? E aí depois vai sair o resultado, etc. E aí é isso. Se alguém tiver mais alguma colocação para fazer, alguma pergunta, algum comentário, tá a sala aberta para quem quiser fazer uma intervenção. E aí, pessoal, ninguém mais. Ana Andrade está por aqui, tá? Rafa Produções é ela. É você, Ana. Tá por aqui? Bom, gente, sabe o que eu queria? Ô, Lu, fala. Cíntia. Não, só dar boa noite. E, Luciana, só um minutinho da boa noite, falar que você é representante nordeste da Associação dos Profissionais do Audiovisual Negro, e é importante tê-la aqui, né, e do seu interesse, inclusive, de fazer parte, né, da comissão setorial. E aí é interessante você se colocar também. Eu queria saber por que você tem interesse.
Essa reunião está sendo gravada, e isso é bom porque a gente compartilha também para outras pessoas, para as pessoas do audiovisual que moram no interior, que fazem parte de outros segmentos. O audiovisual pernambucano, aliás, o audiovisual ele é muito diverso, né? Ele é bastante diverso. Quando a gente fala no cinema, a gente não está falando só de tapete vermelho, nem de premiação em Cannes, a gente está falando de uma gama enorme de gente, de atuação no segmento, né? E eu acho que Ana podia fazer essa fala aí como representante nordeste da Associação dos Profissionais do Audiovisual Negro. Fala um pouquinho, Ana, para a gente ter esse interesse de participar, enquanto, inclusive, a PAN, né? Oi, Cíntia, boa noite. Oi, gente, boa noite. Mandar um abraço aí especial para Alexandre. Tô aqui acompanhando e troquei uma ideia com Cíntia, né? Um tempo desses, a gente sabe o quanto é importante estarmos organizados e articulados nos nossos segmentos, e aí no audiovisual não seria diferente. Atualmente, eu estou ocupando o Conselho Nordeste, representando a APAN, que é a Associação de Profissionais do Audiovisual Negro, e tenho muito interesse em fazer parte desse conselho para poder, mais uma vez, seguir aí colaborando com toda essa estrutura política daqui do estado de Pernambuco, né? Acho que, enquanto uma mulher preta, enquanto representante do Nordeste de uma associação a nível nacional com a APAN, a minha participação aqui, né, a minha inscrição, ela é muito mais no intuito de fazer com que a associação esteja fortalecendo esse conselho e todas as construções, e, enfim, todos os processos que vierem a surgir. Eu tive alguns problemas técnicos nos últimos dias e estava até achando que tinha perdido as inscrições, então ainda bem aí que rolou essa prorrogação. E aí acho que é isso, né? Acho que as pessoas que estão aqui já devem me conhecer. Eu fiz parte, enfim, atuo no audiovisual desde 2014 e fiz parte por alguns anos da diretoria colegiada da BD. Antes mesmo de estar na diretoria, já colaborava com a entidade, faço parte de alguns outros grupos, como o Coletivo da Negritude do Audiovisual, e estou aqui com muito interesse de colaborar, né? A gente está passando aí por um processo muito difícil, não só para o audiovisual, mas para toda a cultura. E aí, para além desse processo, tem todo o processo de desgaste de telas e desgaste, assim, de nossas atuações. Confesso que no último ano, assim, tem sido bem difícil dar conta de acompanhar todos os processos que estão acontecendo nos grupos de diálogo e de troca coletiva daqui, mas tenho tentado me atualizar, conversei com Cíntia há alguns dias, e aí tenho muito interesse em efetivar aí a minha inscrição para tentar somar, né, nesse momento tão delicado e tão difícil que a gente está vivendo, para a gente tentar se organizar e se estruturar aí para conseguir avanços no audiovisual. É isso, gente. Boa noite aí, prazer estar aqui. Massa, Ana, brigadíssima. Lu, só lendo aqui o que Manuela colocou, aqui temos também o William Oliveira, estudante de cinema e representante do DA, do curso de cinema e audiovisual do UFPE. Que honra, William. Obrigadíssima. Maravilha. E a gente também tem Pedro Ferreira, que também é da ABD e representa os estudantes, Pedro? Não sei, só você pode falar se você quiser depois. Antes de passar para a Lu, gente, vocês que são... a gente que entrou agora, os novos conselheiros são chamados novatos. Então, para você ter uma ideia, eu sou novata. Depois de macaca velha do audiovisual, conselheira municipal do Recife de Olinda, eu sou considerada novata porque sou mesmo, é um processo diferente, é uma articulação diferente, e é uma outra dinâmica, realmente é uma outra dinâmica, e eu estou realmente aprendendo muito lá, mas eu sou novata, ok? Então, aproveitando que eu sou novata, e antes de Luciana falar, a gente já está com 8h05, a gente tinha combinado realmente de fechar com 1h, que os antigos, né, do Conselho, fizessem uma fala curta, explicando para a gente, não é só qual é a importância do Conselho, porque isso a gente sabe, mas assim, que ganhos, efetivamente, a gente teve enquanto articulação, enquanto presença e força, desse último mandato do Conselho Estadual de Política Cultural. Que ganhos a gente poder visualizar, assim, além dessa construção do plano de literatura,
que ganhos de maneira geral para a política cultural pernambucana, Josimar, Gabi, Alexandre, vocês podiam identificar, essa ação, isso daqui foi uma conquista do Conselho. Se não tivesse o Conselho, a gente não teria tido isso, que todas as linguagens e indústrias criativas de Pernambuco saíram ganhando de alguma forma. Aproveitar esse momento, eu também sou da área de comunicação e está sendo gravado, e possivelmente esse vídeo será compartilhado, que vocês registrem isso de alguma forma. Eu agradeço. Eu posso começar falando, e se eu esquecer, Josimar completa. Esses 2 últimos mandatos, principalmente o último, a gente conseguiu algumas conquistas, né, e de atuação realmente inclusive de enquadramento da própria gestão. Mas a gente conseguiu realizar um pré-seminário do Funcultura, um seminário do Funcultura em 2019, onde a gente conseguiu rever muitas questões que estavam em pendência, né, em suspensão do Funcultura, inclusive usando o próprio edital, né, do audiovisual, né, como referência e exemplo para a gente conseguir avançar. A própria institucionalização, de fato, das comissões deliberativas, né, que elas não eram legalmente instituídas, né, elas atuavam por meio de uma portaria que depois foi desfeita no início do governo de Paulo Câmara, e quando foi agora no governo, nesse último mandato, a gente conseguiu institucionalizar. Me lembra de mais coisas aí, Josimar? A gente fez uma lista, inclusive, no final, para poder fazer um relatório e deixar, e Jorge também, né? E deixar para as pessoas que estão chegando agora, o próprio processo de monitoramento dos festivais, né, do Estado, né, o FIG, o acompanhamento de perto do monitoramento, a atuação mais direta junto à Comissão Deliberativa do Funcultura, né, do Geral e do de Música. Jorge, fala aí que Jorge tem uma memória melhor para essas conquistas. Eu vou tentar catar aqui também mais coisas. Cíntia, o que eu acho de maior relevância na nossa conquista foi a realização da 4ª Conferência Estadual de Cultura, que praticamente nenhum estado realizou, né, porque só se realizava quando vinha nacional, solicitando para tirar os delegados estaduais para nacionais, e o intuito da conferência não foi esse. A gente fez uma conferência voltada para o plano estadual de cultura e o sistema estadual de cultura, fazendo a complementação do CPF da cultura, que é o conselho que foi democratizado, como já foi falado, em 2015, um plano com vigência para 10 anos e o sistema estadual de cultura, né? Isso para linkar ao Sistema Nacional de Cultura. Então, isso foi em 2018, né, que a gente realizou a conferência, e agora a gente tirou já uma comissão, nesse primeiro momento, que vai trabalhar junto com a Secult e a Fundarp, justamente na implantação do Sistema Estadual de Cultura, né? E um avanço também que o nosso plano, eles quiseram, o poder público, vou dizer até assim, não vou falar nem governo, mas o poder público, que ele fosse só pela uma salvaguarda do Conselho Estadual de Política Cultural. E a gente não aceitou e bateu, que ele tinha que virar uma lei estadual. E conseguimos, que é isso que estamos construindo agora, né? Essa comissão vai trabalhar na implantação do sistema e do plano que vai ser votado pela Alep. Então, eu acho isso de uma grande relevância para a nossa conquista do setor cultural, né? Não do Conselho, mas o Conselho, né, trabalhando nisso para que todo o tecido cultural do Estado tenha esses benefícios e esses direitos, vamos dizer assim, não é benefício, esses direitos culturais. Eu esqueci de citar também a ação que a gente moveu. Isso, para mim, também é um marco muito simbólico dentro do Conselho. A ação que a gente moveu no Ministério Público com relação à atuação do governo estadual, né, no desrespeito ao andamento, né, e às decisões do próprio Conselho. Assim,
O governo estadual ele não dava o suporte necessário, nem estava presente da forma como deveria estar e como está em regimento dentro do Conselho, nem promovia a estrutura necessária para a atuação, inclusive com criação de memória, né? A memória, quem criou as memórias do Conselho e da atuação do Conselho fomos nós, e o Conselho, de forma muito... Foi um marco histórico mesmo, que teve coragem de abrir uma ação contra o governo, né? E o governo, muito do que você está vendo hoje, e vocês estão chegando agora, estão vendo hoje dentro do Conselho, né? Inclusive dessa abertura, desse diálogo amplo, né? Desse processo de realmente montar algo de forma coletiva e democrática, vem muito dessa atuação e dessa provocação que a gente fez ao Ministério Público e que a gente vem fazendo e tentando fazer também junto ao próprio TCE, né, para poder esclarecer e acompanhar de perto a própria atuação do governo dentro do Conselho e do governo para a cultura do Estado. Gabi, Josimar caiu, o pessoal Josimar caiu por conta da bateria. Ele me mandou aqui no WhatsApp web para falar da lei dos cachês, para você falar da lei dos cachês, Gabi. Sim, em 2018 a gente fez uma revisão da lei 14.110 de 2010, que foi uma lei que engessava muito a tratativa de contratação entre governo do Estado e fazedores de cultura. E aí a gente, em 2018, a gente conseguiu fazer uma mobilização forte dentro do Conselho, na época ainda Marcelino e Márcia Souto, trazendo o Ministério Público, trazendo o Tribunal de Contas e trazendo a ALEP para dentro do Conselho, para a gente reformular essa lei. Hoje é 16 mil, eu não lembro, e alguma coisa, né? Mas é 16 mil e alguma coisa, que reformulou a lei de contratações, né, e convênios do Estado, que ela estabelecia tetos de valores de cachês para a contratação e ela engessava os processos de contratação, principalmente com relação à cultura popular, né? E a cultura popular acabava muito penalizada nesses processos de contratação, porque acabava que um grupo com 100, 150 pessoas que ia fazer uma apresentação ganhava um cachê máximo de R$ 9.000. Quando não tinha comprovação de cachê, o cachê caía para 2.500. Então, a gente conseguiu fazer uma revisão desse processo e equalizar elas, já que a gente não pode mudar a Lei 8666 pelo Estado, né, que é uma lei, como é uma lei federal, a gente precisa de uma articulação nacional para poder fazer essa mudança, que ela está de forma encaminhada, estava de forma bem encaminhada, mas parou e congelou um pouco no espaço, né, esse encaminhamento e alteração na tratativa na lei federal com relação à contratação de cultura, mas a gente conseguiu, pelo menos, equiparar a renovação da lei, que dá uma flexibilizada nessas contratações, inclusive ampliação de valores, né, aumento da faixa que entra em inexigibilidade, ou seja, que não precisa de processo licitatório, comprovação de cachê, etc, etc. Então, a gente conseguiu fazer essa renovação dessa lei também. Foi uma conquista muito massa nossa, assim, para a cultura de Pernambuco. Tiveram várias outras coisas também, mas, assim, de cabeça, realmente, eu estava procurando aqui, mas eu não consegui achar. Eu não lembro, mas assim que eu lembrar, a gente se compromete a mandar para os conselheiros novatos. É uma missão, inclusive, que o Conselho Antigo ficou de fazer esse relatório para deixar de herança para quem vem depois, até porque a gente precisa dar continuidade e complementar e complementar aquilo que a gente não conseguiu avançar, conquistar aquilo que a gente não conseguiu enxergar naquele momento, mas dar continuidade ao que ficou encaminhado do mandato antigo, né? É isso. Maravilha, Gabi. Lu? Alexandre? Oi. Então, eu ia dizer assim, eu sou novato também, mulher. Aí sou faixa branca no conselho também. Aí eu tô só ouvindo aí
as benfeitorias do mandato passado. Luciana, você quer falar alguma coisa? Quero sim. Primeiro dizer assim que fiquei muito emocionada nessa reunião. É muito importante quando Gabi e os outros conselheiros fazem uma trajetória histórica da conquista, vamos dizer, da sociedade frente às políticas públicas, né? Isso é muito importante, e isso é conscientizador, que cada um na sua luta tem de participar, sim, dos conselhos, das políticas públicas, não é só cada um na sua linguagem ficar esperando as questões chegarem, né? Eu acho que esse foi o ponto mais importante da nossa gestão, foi exatamente exercitar, né, com os fazedores de cultura esse diálogo e essa construção conjunta. Esse foi o grande legado. Era um fórum, 114 fóruns, a gente terminava, né, suada, pingando de cabeça aos pés, porque era em grandes auditórios regionais e tinha as comissões setoriais. Então, mas isso ressuscitou o poder da cultura quando estão juntos. Porque toda a filosofia era de mecenato, é de vir com um pires individual na mão, né? E quem recebia os prêmios eram os amigos do rei de então. Isso eu falava em cada conferência, o fórum que a gente fazia, e dizia que a gente precisava criar o SUS cultural, para eles entenderem, né, que era um sistema, né, como vocês estão dizendo, um CPF, que enquadra com regras gerais para todo mundo, né, poder concorrer, ter acesso, né, vamos dizer, o fomento cultural. E também ressaltava muito, né, que o papel do poder público não era só para quem produz cultura, para que a população tenha acesso a esse produto cultural. Por isso que eu fico me batendo, quer dizer, ressaltando, né, que o Funcultura precisa ser muito avaliado, né, qual o público que ele atende. E atendeu mesmo, né? Assim, eu estou dizendo, que mudanças provocou, porque, a gente tem uma Funcultura muito grande. E a gente precisa, não é só fazer o edital, aprovou e vai fiscalizar os documentos, não. O que é que isso, né, impactou na nossa população, né, nas regiões? A gente precisa cacarejar mais sobre cada projeto daquele do Funcultura. E precisa também acompanhar a mobilização que eles estão fazendo das pessoas para participar desses projetos. Essa é uma questão. Mas eu queria colocar que eu vim para o do audiovisual, porque foi, historicamente, quem mais negou essa construção conjunta. Porque o audiovisual tem um superpoder, né? E aí foi pelos modelos antigos, eu gosto de contar os causos, né? De participar num jantar com o governador Eduardo Campos, né? E desconsiderando toda a organização, né, e o modelo que a gente queria consolidar de construção conjunta. Aí eu mandei o recado: vocês vão ficar por aí jantando com o governador, pois a gente vai estruturar com o coletivo o que vai ser consolidado pela gestão. E aí eles se reuniram e fizeram um plano do audiovisual. Inclusive, a Universidade Federal, porque aí a gente não fazia as rodadas, né, só com os produtores, a gente chamava as instituições. E a UFPE participava
E aí, nisso, o meu compromisso é de criação do curso de cinema. Pode olhar a data quando foi criado, que foi exatamente na ebulição desta construção conjunta. Então, é muito importante a gente também cobrar, sabe? Cobrar de cada setor a participação política deles, enquanto, vamos dizer, partícipe de uma política pública que garante direitos que só se conquista na luta. Não tem jeito. É na pressão, Gabi, todos vocês sabem disso. Né? Tem de vir a pressão de fora, inclusive para que a gestão do setor fique mais forte. Aí, temos que responder a essa pressão. Eu adorava quando batiam, porque aí eu ia buscar a resposta. Esse é o modelo de construção conjunta. E dizer que, principalmente nesse momento, que estamos todos aperreados politicamente, a gente não sabe qual é a linha do novo governador de Pernambuco. E o que mais poderemos fazer é fortalecer os canais de construção conjunta, sociedade e governo, deixar bem forte e fechar com a lei do sistema, né, que vocês já vão, o Conselho já vai discutir. E, por final, eu não vi que vocês formaram a comissão de discussão do sistema, estadual de cultura. Foi, acho que é umas 2 reuniões atrás, acho que foi a segunda reunião, foi em julho. Então, eu estava lesada, eu não prestei atenção. Eu acho que eu não lembro de você na reunião, Luciana. Foi, né? Então, eu não era. Eu não era representante. Chegado depois, não sei. Isso, porque essa é a comissão que eu quero contribuir. Aí, quem puder depois me mandar, né? Como e se eu puder ainda participar, sei lá, como contribuinte, porque a minha energia todinha eu quero voltar para a questão do sistema, já que eu participei, né, da lei, né, a gente elaborou uma lei na nossa época, eu ainda tenho ela, né, e vi que o plano considera demais essa construção, né? Embora a lei não foi votada. Não foi votada exatamente por quê? Eu vou lhe dizer. Porque mexia no conselho. E o conselho era um conselho de notáveis e era um conselho de... vitalício. O presidente era vitalício, minha gente. Né? Criado na época da ditadura, né, para valorizar a cultura edificada, né, de quem mandava no país, né, que eram as igrejas, que eram, né, os engenhos, né, por isso que era tudo, e a gente veio fazer o contraponto. Enfim, eu estou muito feliz aí, viu? Adorei de ter participado, essa conscientização é um sacerdócio, tem de ser permanente. E não são todos que fazem a luta. É um grupo aguerrido como vocês. Obrigado por existirem. Eu que agradeço, Luciana, pela sua presença, pelo seu resgate histórico. Fui partícipe desse momento também, a gente estava junta. Acho que nessa época, principalmente, eu era presidente da ABD, e é importante a gente reforçar que o segmento do audiovisual, na medida que foi para esse jantar com o governador, foi uma parte desse segmento, isso que eu falei, né? É muito amplo, né? É todo mundo que está no tapete vermelho, que está... Né? Que não é todo mundo que é convidado pelo governador do estado a entrar na sua casa, tomar um uísque e discutir uma lei, né? Nem todo segmento e nem todo realizador, nem todo produtor, não é verdade? Então, foi o próprio governador que fez esse chamado, né, com a articulação que a gente sabe que foi uma articulação pontual na época. Então, você está certíssima de trazer esse resgate, de fazer esse resgate, até porque a gente também faz
uma reflexão de como a gente também elabora as políticas públicas de cultura, ou seja lá quais forem, mas no que a gente está falando de cultura, no Estado, que até hoje tem reverberações coloniais, de Casa Grande, Senzala, e o entendimento, mesmo tendo um governador e um governo que se diz progressista, a gente visualiza isso, né, de uma forma muito contundente ainda, né? Uma coisa muito espelhada no modelo colonial, né? Vocês escutam e eu digo como é. A participação, inclusive, o próprio controle social é um controle controlado, né? É uma sociedade civil que também tem suas questões de pouca intervenção, e é por isso que eu acho também bem interessante, bem importante, por isso que eu fiz essa provocação, que é que essa gestão, que esse mandato, tem a colocar para o segmento do audiovisual ou qualquer outra pessoa que assistir essa reunião depois, que foi importante, né? Que exemplos, que legado que a gente tem para essas pessoas que podem ter acesso a isso, né? Então, assim, quando o Gabi diz, a gente entrou com uma ação no Ministério Público para que, de fato, o Conselho pudesse funcionar a partir de uma perspectiva menos centralizada, né? Que pudesse funcionar a partir do que está escrito que é para funcionar. A partir da importância de um órgão, que é um órgão de controle social, mas é um órgão propositivo, não é só de controle, né? Então é isso, Luciana, eu acho incrível a sua fala, acho um super momento, assim, tem pouca gente aqui na sala, mas isso vai ficar, né? Acho histórico, importantíssimo você estar aqui, agradeço a presença Eu queria só ressaltar que não foi uma ação do governador Eduardo Campos, porque Eduardo era ousado, e ele sabia o quanto era importante esse processo de construção conjunta, era neto de Miguel Arraes, que trouxe o movimento de cultura popular. Foi uma ação pontual de um amigo do rei, que levou com ele, para ele, o prato feito, né? Mas, enfim, eu acho que foi muito ousado ele apostar em toda a revolução que foi feita naquela época, né? Eduardo, eu sempre sinto falta dele. Certamente, Jorge, desculpa, você levantou a mão e a gente está aqui falando. É um modelo também do próprio Conselho, essa história de levantar a mãozinha, a gente está mudando aqui, Luciana, a gente, né? Mas, Jorge, Alexandre, Jorge agora, né? Vai lá, Jorge. Pessoal, é só enriquecendo, né? Agradecendo a Luciana a presença dela ali, o Nação Pernambuco, sabendo daquele momento efervescente, né? E justamente em 3 conferências a Luciana estava lá presente, mas fazer essa ressalva quando se fala do Conselho de Notórios, né? Como ela colocou, que a presidência era biônica, era o primo do governador, né? Quando ela falou amigo do rei, né? Era Acioli Neto, poeta, que era o presidente do Conselho de Cultura, que não tinha o P de política, né? Esse P de política nos conselhos já veio com o Sistema Nacional, né? E fortalecer quando ela fala do Funcultura, de muitos projetos, mas o acesso da sociedade civil a esses projetos, o acesso da sociedade como um todo, porque quando eu falo do artigo 16, o artigo, 216, ele rege que quem faz cultura são os artistas e produtores culturais. É dever do Estado, nas 3 esferas, federal, estadual e municipal, fomentar a cultura, fomentar, dar direito ao artista e ao produtor de fazer e dar acesso à população de consumir essa cultura, né? Quer dizer, é esse que Luciana está colocando, é isso que a gente vem lutando há muito tempo, a gente tem que frisar isso, que com todo o potencial cultural de Pernambuco, o nação, né, cultural de Pernambuco, a gente foi o último estado a fazer a adesão ao Ministério da Cultura, no termo de cooperação com o Sistema Nacional, ainda com Eduardo Campos, mas que ali em 2013 a Secretaria de Cultura nasce em 2011, em 2013 o governador já quis extinguir. Foi preciso uma mobilização, né, dos fazedores de cultura para que a gente não perdesse a Secretaria de Cultura.
Hoje é outra luta, é dotação orçamentária, que vem pela Fundarp, não vem direto pela Secretaria de Cultura. É essas lutas que também vai ser desaguar no Conselho, porque a gente precisa, o Sistema Nacional de Cultura, o Conselho, o Plano e o Fundo. E outra coisa também que a gente falava, para clarear, que quando a gente dizia que o Funcultura não é o Fundo de Cultura do Estado, e eles batiam que era. E a Lei Aldir Blanc mostrou que não, porque se fosse o Fundo de Cultura do Estado, a verba que veio para o Estado era transferida fundo a fundo, e não foi. Então, justamente, dentro do sistema estadual de cultura, na implantação, aí se vai construir o Fundo Estadual de Cultura. Não é o Funcultura. O Funcultura é específico de fomentar, né? Mas todos sabem que é com uma dedução fiscal da CELP, todo mundo tem esse conhecimento. E o Fundo de Cultura, o fundo mesmo não é esse, o fundo é o que o Estado vai colocar 1,5% do produto interno bruto para a cultura. Então, esse fundo vai ser construído agora dentro do sistema estadual de cultura. Né? Isso é a importância, as lutas que o Conselho travou e está avançando. Era só para clarear e fortalecer. Obrigado, Cíntia. Por nada, querido. Eu acho que a gente já está no adiantado mais do que na hora, né, Alexandre? Eu estou vendo que Cíntia Lima entrou também na sala. Obrigada, Cíntia, por estar aqui presente, se interessar pelo processo. Léo Falcão ainda está, a própria Ana. Alexandre, a gente vai para os finalmente. Vamos embora, né? Então, se alguém tiver ainda alguma consideração a fazer, alguém que não tenha feito, Léo, Cíntia, William, Aninha, prazer te rever, satisfação imensa, acompanhar aí sua trajetória, coisa linda. Parabéns demais para tu. E para todo mundo, né, que está aqui, né? Fernanda, se quiser comentar também alguma coisa, fique à vontade, senão a gente vai fazer um encerramentozinho. Antes de qualquer coisa, eu queria só dar uma reforçada num ponto que é também crucial nesse processo, apesar de não parecer, que é pedir a adesão de vocês e que vocês compartilhem, sigam e compartilhem o perfil do CFC no Instagram. A gente está no processo de movimentação, né, do Conselho nas redes. Você pode ver, olha que coisas lindas estamos produzindo, né, no Instagram. Tá vendo a cara nova que a gente tá dando. Estou fazendo propaganda aqui da Comissão de Comunicação, que eu faço parte. E, enfim, a gente sabe que números, eles são simbólicos, né? Quando o Estado vê, por exemplo, o Conselho hoje tem 814 seguidores. Quando a gente começou o mandato, ele tem 470, mais ou menos, 480. Estamos com 814. É um número muito pequeno, né? E, de certa forma, ele expressa a adesão que a sociedade civil tem junto ao Conselho, né? A aproximação que existe, né? A gente sabe o quanto esses números de redes sociais hoje em dia são indicativos e indicadores, né? Então, a gente pede que vocês sigam o Conselho, compartilha com a galera, pede para a galera seguir. A gente está num processo de tentar ser o mais comunicativo possível com a sociedade civil. E aí o Instagram, né, que é a ferramenta do momento, está sendo a principal plataforma que a gente está usando. E aí, enfim, por gentileza, sigam e compartilhem o perfil do Conselho no Instagram. A gente vai começar a movimentar o canal também no YouTube, inclusive essa escuta aqui que a gente está gravando, ela vai ser jogada lá. Lá estão a escuta de literatura e a escuta de segmento de produtores culturais. Aí vamos ter essa agora do audiovisual, vamos ter também do ponto de cultura. Enfim, à medida que elas forem acontecendo, sendo gravadas, a gente vai colocando lá. É isso, eu peço que vocês sigam-nos. Vamos nos unir também nesses meandros virtuais. Tá bom, pessoal? E participem, novamente reforço, participem do processo eleitoral. Se inscrevam, mesmo que você não estou muito afim, mas ajude a fazer esses números, porque esses números são também indicadores
do quão organizado nós estamos. E a gente sabe que, embora o Conselho seja formado metade sociedade civil e metade governo, existe uma relação meio de embate, né? A sociedade civil, historicamente falando, está sempre num processo de embate com o poder público. E aí, quando o poder público olha para o Instagram do CEPC, que tem 814 seguidores, ele vai olhar os números do processo eleitoral, e aí vê que existe uma baixa adesão da sociedade civil. O que é que eles vão pensar? A sociedade civil são 20 forasteiros que estão lá, não é a classe artística cultural do pernambucano. Eles estão representando a si mesmos, e alguns poucos, eles não estão representando a sociedade civil como um todo, né? Então, fica mais difícil para a gente brigar, né? Enfim, é isso. Quem quiser fazer mais alguma consideração antes da gente encerrar, pode ficar à vontade. E agradeço novamente a presença de todo mundo. Espero que tenha sido proveitosa essa escuta. Eu queria agradecer também, Alexandre, por ter topado fazer essa frente importantíssima de comunicação. Agradecer muitíssimo a Gabi, desde o começo até o fim aqui com a gente, com informações valiosíssimas, uma presença muito fortalecedora. A Luciana, essa mulher, né, esse fenômeno histórico da cultura pernambucana, que está aqui com a gente, e todos vocês. Aqui a gente tem pessoas interessadas na inscrição já, que já se inscreveram. Cíntia Lima se inscreveu, eu acho que Léo Falcão também está interessado, Ana também está. Queria agradecer a Fernanda, a todas as pessoas que estiveram aqui, as contribuições de Manuela, da professora Manuela, e dos estudantes, das pessoas do DEAD, de todos vocês, né, que eu acho que a gente teve uma conversa, foi uma escuta mesmo, né? A gente ficou escutando mais do que falando, que é esse momento mesmo que a gente tem para esclarecimentos e enegrecimentos, né, não, Gabi? Então é isso, eu queria agradecer muito. Dizer também, tem uma live de Gabi e de Josimar, né, Alexandre, que está disponibilizada, eu acho que lá no YouTube do Conselho, que é bem didática, né? Bem didática, lá no IGTV do CEPC. Exatamente. Informações bem interessantes. É um bom lugar também para tirar dúvidas, pegar mais informações. É verdade. Então é isso, agradecer a todos e me colocar também à disposição, tá? Um abraço, gente. Obrigada. Beijo, gente. Boa noite, obrigada, tá? Pela paciência e escuta. Boa noite para todo mundo. Bom resto de semana. Diferenciado. Boa noite, pessoal. Valeu, gente. Boa noite. Boa noite.